Tônia, Oi. você conheceu a Madre Odete e aqui no Centro Pastoral você teve contato com ela, né? Não, eu conheci a irmã Odete desde criança, desde pequenininha, né? Desde antes de eu vir para a escola aqui. Porque os meus pais foram trazidos do interior pela Madre Odete, para trabalhar aqui, limpar esse assoalho ali do museu, né? Que era tudo sujo, estragado, né? Mas, então, quando eu vim ter aula aqui, eu já conhecia a Madre Odete e a irmã Isabel. E você, Maria? Você e a irmã Eu, Isabel? E você? eu conheci as duas. Eu lembro só da irmã Odete sentada no escritório, né? Que minha mãe vinha fazer as visitas. Era aqui no Centro Pastoral? Não, era lá no convento, No convento. mesmo. A minha mãe ia lá nos conventos, eu lembro de pequenininha. Eu lembro de uma época que era Corpus Christi, a gente veio fazer a visita para ela várias vezes. Uma vez por ano nós vínhamos, porque a gente morava longe. E ela era... É engraçado falar isso. Ela era forte, mesmo sentada. Ela era imponente. Ela era imponente. Ela era muito forte. Como Eu era a lembro. personalidade dela, Tônia? Da Madre? Ela era uma pessoa, assim, reta, sabe, assim, aquela que é da altura. Era uma pessoa reta, conhecedora de direito, assim, sabia tudo de leis, né? E era muito focada nessa instituição. E é isso que é importante. Eu sempre falo para o pessoal, meus alunos ou em palestras, que quando a gente quer uma coisa na vida, a gente tem que focar naquilo, sabe? Você pode fazer outra atividade, você pode ter outros ideais, você pode revirar o mundo, conhecer o mundo inteiro, mas se você focar naquilo que você tem que fazer, você consegue. Né? E ela fez isso, ela era muito focada aqui. Você também, Maria, você também conheceu a Madre Odete, né? Conheci a Madre Odete. Como ela era? Além de Para ser mim, ela era uma... Desculpa falar assim. A imagem que minha mãe passou dela, que ela era uma santa. Para minha mãe, ela era. Porque ela que mostrou o caminho para minha mãe. Então, para mim, ela era... Ela foi a professora da sua mãe? Foi a professora, foi que abriu o caminho para minha mãe. E... Por exemplo, ela estimulou a minha mãe a ser uma pessoa, não procurar pelos outros, a batalhar até pela sociedade mesmo. A Madre Odete era muito independente pro período dela, vocês acreditam? Eu acredito. Totalmente. Muito independente. E todas as discípulas dela, todas, ficaram extremamente independentes. Elas eram pessoas diferenciadas, diferentes. Porque elas eram mulheres fortes, batalhadoras e se preocupavam pouco com a estética de vestimentas. Me conta um momento de contato que vocês tiveram com a Madre Odete, que vocês se recordam. Conta você, Tônia. Então, o meu contato com ela foi assim, como eu desde criança eu frequento o ateliê do Sakai, e o Sakai era muito amigo dela, ela foi lá no Sakai várias vezes, o Sakai vinha muito aqui. Quando o Sakai tinha horta de legumes e verduras, ele doava legumes e verduras aqui para o convento. Então a irmã Agostinha ia com a carrocinha lá na horta do Sakai buscar verduras e legumes, né? Então, e aí, um tempo muito grande, depois eu frequentava a missa, né? Você acha, com a idade que eu tenho, a gente não tinha nada para fazer nessa cidade. Nada, não tinha nada. A gente tinha a escola, a casa, a rua e a igreja, tá entendendo? Então, todo mundo ia para a missa, né? E na missa que acontecia, assim, grupos de teatro de criança, enfim, no catecismo e tal. Eu fiz o catecismo desde 7 anos de idade até adulta quase. E aí, a Mari não saía daqui, né? Ela conhecia todo mundo, ela conversava com todo mundo e tal. E depois, uma época bem grande, aonde é a entrada ali do museu embaixo, né? A entrada de cá, perto do portãozinho ali, tinha uma sala
ainda tem, né? Que ela doou para o Sakai expor as nossas obras ali. Então, sábado e domingo, eu passava o dia todo ali. A Madre Odete é uma incentivadora da arte. E muito amiga do Sakai. Não é só da arte, da cultura em si. Ela tinha uma cultura muito da apurada. educação, porque como é que ela Muito pôde? apurada. Como que ela pôde fazer o que ela fez com a minha mãe? Você quer estudar? Num tempo que mulher só podia aprender a ler e escrever, para escrever carta para namorado, eu vou te ajudar, entendeu? Não era só isso, era muita coisa. Não vou falar que ela era uma feminista, mas ela defendia as mulheres. Mas Eu aí, acho que sim. O que me possibilitou muito também a conhecer a história dessas esculturas que tem aí no museu, a própria história da cidade, né? É que, como eu passava sábados e domingos ali o dia inteiro, uma amiga minha que vinha, que não apareceu, a Rita, e o Seu Nachara. Você lembra do Seu Nachara? Eu conheci. O Seu Nachara também, ele era um intelectual, né? Que tinha viajado para a Europa. O grande feito da vida dele foi essa viagem para a Europa. E lá em Paris ele comprou centenas de gravuras, né? E então ele também participava dessa exposição de sábado e domingo vendendo as gravuras que ele trouxe, né? De lá. E aí a Madre Odete tinha mais tempo de conversar com a gente, né? E vinha muita visita já aí para visitar o museu. Não era museu na época, mas tinha o Santos, né? E aí a Madre Odete pegou e falou assim para mim: Tônia, você faz o seguinte, quando chega a gente aqui para visitar, né, e eu for ciceronar, fica junto comigo, que daí você aprende. Então eu aprendi muita coisa com ela, ciceronando o museu, né? Aí vinha muitas senhoras de São Paulo, enfim. Você foi um agente de turismo quando nem existia. Sempre fui assim, sempre. Então, eu lembro da irmã Odete entrando na sala dela e ela conversando com a minha mãe, conversa de adulta. Porque toda vez que minha mãe ia tomar uma decisão, ela vinha conversar com a irmã Odete. E, ao mesmo tempo, nós passeávamos lá na parte do museu, lá em cima, e ela contava também as histórias de cada santo que tem lá em cima, né? Mas a minha maior vivência aqui foi com a irmã Isabel, porque eu já era mocinha e eu vim estagiar aqui no convento como professora. Mas antes de a gente entrar na irmã Isabel, eu quero que você tem algum relato da sua infância com a sua mãe, a Madre Odete? Você tem alguma memória delas junto? Eu lembro dela conversando. Eu lembro quando ela estava doente, minha mãe veio aqui, conversou com ela, mas não lembro que elas conversaram, Sim. Entendeu? Eu não lembro. Ela ficou um período razoável doente, né? Ela ficou bem doente e minha mãe veio acho que 2 vezes aqui fazer a visita doente, né? Ela ficava na cama e foi a primeira vez que a gente entrou naquele lugar que não podia... Na clausura. Tônia, você se recorda da Madre Odete doente? Recordo. Ela deve recordar mas melhor ela não recebia muita visita, não. Era muito caro. A gente sabia que ela estava doente, né? Me lembro dela na cama, me lembro da irmã Isabel na cama também. Aliás, a irmã Isabel, eu vim visitá-la, entrei no quarto, conversei com ela, falei com ela, eu saí, eu não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte ela faleceu. E como foi a morte da Madre Odete quando vocês souberam? Nossa, foi uma comoção aqui social. Vocês lembram? Eu lembro que houve a cidade parou. A cidade parou. A cidade parou, na época acho que era o prefeito Quinzinho, deu um dia de luto. Eu lembro que nessa época eu estudava no MOSC, não era MOSC, era a Escola Estadual do Imbu, né? E aí teve o dia de luto, teve o velório. Aí eu não participei muito, mas eu lembro. O quê? Eu lembro dessa história da morte da madre. Eu lembro que teve um dia de luto, que nós não tivemos aula no outro dia.
Eu lembro que não teve aula no outro dia, eu lembro disso. Eu não lembro da minha mãe ter vindo no enterro, não lembro.